Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do BentoCast, que é o nosso podcast sobre vocações. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Estamos aqui com o casal, a Érica e o Sullivan. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, como vocês se conheceram. Olá a todos, pessoal do BentoCast, que está com a gente. Olá, meninas, muito obrigada pela disponibilidade de estar com a gente. A gente se alegra e vai responder como que a gente se conheceu. Você lembra, Sullivan? Vamos ver se ele lembra. Bom, a gente se conheceu no trabalho e a gente fala que o nosso encontro foi providência de Deus, né? Porque Deus preparou cada momento assim para que a gente pudesse se encontrar. Porque por muito tempo a gente conviveu muito próximo e fomos nos conhecer no serviço. Eu estudei desde a 5ª série com os primos dela, morava de frente com a casa da avó dela, morava a 200 metros da casa dela e fui conhecer na Vila Olímpia no serviço. Então, ali foi quando nós nos conhecemos, né? Ainda não tínhamos nenhum relacionamento ainda, mas foi quando a gente se conheceu realmente na parte do serviço, né, linda? Até porque, né, a gente tinha acabado de conhecer um outro, não tinha como ter relacionamento. Mas a misericórdia de Deus ela é muito grande, né? Mesmo quando a gente se afasta dele. Lembre-se sempre disso. Deus é um Deus apaixonado que corre atrás da gente, porque nessa época eu estava no estágio da faculdade. Eu sou jornalista por formação e o Sullivan é designer, né? E nós nos conhecemos, eu estava estagiando na faculdade e ele já trabalhava. E a gente se conheceu lá, mas eu estava afastada da igreja. Mas mesmo assim, Deus fez com que nossos caminhos se cruzassem e permitiu que nós estivéssemos juntos hoje. Ao todo já são 16 anos, contando com namoro, noivado, casamento. O ano que vem a gente vai fazer 10 anos. Né? E tem um mocinho aqui que quer apresentar com vocês, meninas. Mas foi isso, assim, um resumo, um breve resumo. Mas uma dica que a gente dá para todo mundo é: estejam atentos à voz de Deus. Às vezes, a gente acha que Deus não fala com a gente, mas a gente que não ouve. Ele fala a todo momento. Quando o Sullivan e eu nos conhecemos, aconteceram as mais diversas coisas, né? Na verdade, ele vinha de um ambiente familiar complicado, eu vinha também de uma questão complicada de história familiar. Nós acabamos entendendo que um fazia bem pro outro, nós éramos grandes amigos, tanto que ele virou e falou pra mim: como que a gente vai namorar, vai estragar a amizade? E eu olho pro João e eu falo: ó, estragou a amizade. Ó, como estragou a amizade? E ele dá risada hoje. Mas nós fomos grandes amigos e esse que é o princípio de tudo, né? Porque pra gente conhecer e amar alguém, a gente precisa ser amigo, ter intimidade. E é por isso que, por exemplo, a gente precisa ter oração, porque é a nossa forma de ter intimidade com Jesus. A gente precisa ter uma convivência com o nosso esposo, com a nossa esposa, porque é a nossa forma de amá-lo cada dia mais. E amor, gente, é decisão, não é sentimento. O que vocês olham pro coleguinha ou pra coleguinha mais pra frente e falam: ai, meu coração bate acelerado, não. Decisão é todo dia você olhar pra cara da pessoa e principalmente quando a situação tá mais exigente, você falar: eu quero ficar, eu quero estar aqui. E é aqui que eu pertenço. E isso a gente só consegue por graça de Deus, né, Sul? Com certeza. Como a Erika falou, eu vim de um ambiente assim, nós sempre fomos católicos, que a gente chama de católico de IBGE, né? Que quando faz a pesquisa do governo, fala que é católico, mas não frequenta a missa, não comunga, enfim. Como a Maria... Eu tive uma vivência, mas eu me afastei, eu fui catequista durante um tempo, enfim. E aí eu brinco até porque quando eu conheci a Erika, eu encontrei Jesus, que daí eu encontrei Jesus de verdade para o entendimento, né? Ela vinha de uma família que é muito presente na Diocese de Osasco, principalmente, e inclusive foi quando eu conheci ela que eu busquei o sacramento da Crisma, né? E foi a graça dela. Mas mesmo com o sacramento da Crisma, eu acho que era muito mais para pertencer à família dela do que realmente entender aquilo, né? Então, acho que nas perguntas de vocês a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso caminho, mas a nossa conversão real veio há pouquíssimo tempo, assim, veio quase 8 anos. Então, assim, a gente sempre pertenceu aqui no ambiente, mas não entendia realmente a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, outra coisa para vocês lembrarem também, que é importante,
pra gente tinha nos ajudado muito. Deus usa qualquer pessoa para fazer a obra dele, mas a gente precisa dar o nosso sim. A gente precisa, ele nos dá o livre-arbítrio para falar, eu quero ficar em vós, Jesus. Não é porque, por exemplo, por meio de mim ele fez o crisma, que, nossa, ela já é santa. Misericórdia, é só miséria e desespero. É só Deus moldando a gente por meio da humilhação, às vezes, que é preciso. Mas, para vocês também lembrarem que Deus, ele faz a obra e usa os canais que ele tem. Alguns canais estão no caminho, outros ainda não. E de que paróquia vocês são? Nossa Senhora Aparecida do Jaguaribe. Não sei se vocês já ouviram falar. É aqui na região? Um pouquinho longe, ele é mais perto da catedral. A família e amigo de vocês apoiaram o início do namoro de vocês? Graças a Deus. Eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Hoje, até o mundo é muito mais comum a gente encontrar casais divorciados, mas é comum, mas não é o correto, né? E eu vim de uma época que meus pais eram divorciados e quase ninguém, eu era o único da sala de aula, para vocês terem ideia, que tinha essa situação. Então, assim, eu sempre cresci num ambiente falando que o casamento não era certo, que não daria certo. E é engraçado que até esse ponto de chave, a virada de chave na minha família, foi quando eu conheci a Érica, que meu pai, que sempre teve esse negócio na cabeça de não ter dado certo com a minha mãe, falou assim, por que você não casa com a Érica? E a gente nem namorava. Então, até isso, Deus moldou a gente para que a minha família começasse a entender também a importância disso. Então, do meu lado, o apoio foi desde o início. A minha mãe, ela é bem encrenqueira, sabe? Ela é uma mulher de Deus, mas encrenqueira. E ela não queria que eu namorasse porque ela queria que eu estudasse primeiro. Eu estava no segundo ano de faculdade, na linha. Isso. Segundo ano de faculdade, ela queria que finalizasse os estudos porque ela achava que podia impactar. Ela sabia a filha que ela tinha. Eu era meio festeira, eu era meio animadinha demais. E aí ela achava que talvez eu não fosse dar foco no que era necessário. E aí começamos a namorar mesmo assim, porque ela gostava muito do Sullivan. Meu pai gostava muito do Sullivan, inclusive tinha até uns momentos, até hoje eu falo, né? Meu pai já é falecido. Mas a minha mãe às vezes faz umas coisas pra ele que eu falo, mas você não fez isso pra mim, você faz pra ele. Aí ela fala, mas é meu filho, eu ganhei um filho. Aliás, eu ganhei 2 filhos, né? Porque eu tenho um cunhado, o esposo da minha irmã, que também, graças a Deus, eles têm uma relação muito boa. Mas sempre apoiaram, amavam, enfim. Mas uma coisa que eu falo, graças a Deus, que eu tenho, o pai e a mãe que eu tenho, porque eles sempre criaram o nosso relacionamento dentro da doutrina cristã. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito, eu não sei qual que é o relacionamento de vocês aqui, mas na época que eu estava na escola, principalmente no ensino médio, era muito comum, né? Essas coisas de, já namoro, vou para casa do namorado, passo a vida inteira lá, uma semana. Não existia isso. Vocês têm tempo, vocês têm limites, vocês precisam seguir dentro daquilo que porque nós somos donos dessa casa e vocês nos devem respeito. E a gente vive aqui dentro dessa casa seguindo esse regimento. A Bíblia. Então, assim, a minha casa não é hotel. Seu esposo precisa dormir em algum lugar? Seu namorado precisa dormir em algum lugar? Tá, gente? Mas até uma questão curiosa, né, que quando eu fui conhecer, que assim, quando eu conheci a Érica e que a gente começou a namorar, eu falei, eu quero conversar com seu pai, eu quero pedir você em namoro. E para mim, às vezes, até uma decisão muito corajosa. Meu sogro tinha 2 metros de altura, uma voz grossa, e falei, não, eu quero falar com seu pai, um coração mole. Daí eu fui para a casa dela, daí a primeira coisa é que a mãe dela me traz uma bandeja de coxinha. Eu não como frango. E eu falei... E foi justamente o que aconteceu. Eu falei, Fátima, perdão, eu não vou comer, porque se eu comer eu passo mal. Daí a mãe dela vira para ela e fala assim, mas Érica, você não me falou? Ela falou, mas mãe, eu estava com vontade. Mas mesmo assim, daí a gente começou a conversar, meu sogro veio com aquela voz pesada, assim, conversamos muito, foi uma conversa muito legal, só que a gente conversava e eu não pedi namoro. Daí a minha sogra virou e falou assim, vem cá, já está dando 8 da noite, eu estou com sono, você vai pedir ou não vai pedir namoro? Daí eu pedi para pedir namoro e aí eles começaram a dar um conselho, e é outro ponto que é bastante importante, né, a questão da obediência.
Porque, assim, a preocupação deles era com o estudo, e a Érica estava no segundo ano da faculdade. Por 2 anos que a Érica fez faculdade, eu esperava todo dia no estacionamento dentro do carro. Então, assim, eu não queria que o nosso relacionamento fosse pedra de tropeço para ela. E não só a faculdade na língua, mas também na pós-graduação. Na pós-graduação. Então, assim, eu obedeci, eu estou entrando num lugar que eles têm as suas próprias regras, e obedeci aquilo que foi proposto, né? E como vocês lidam com as tarefas do dia a dia, a vida de oração, o filho, o trabalho? Como vocês organizam tudo isso? Se mudando o dia todo dia, porque a rotina muda muito, né? Então, quando nós começamos quando casamos, já era bem diferente do namoro, é uma coisa totalmente nova. Realmente é aquilo que a gente fala, né? Que quando você casa, você realmente conhece a pessoa, porque é um outro tipo de convívio, né? E mesmo assim, a gente era muito bagunçado no começo. Então, a gente até como eu falei, a nossa conversa é recente, então a gente não tinha esse equilíbrio de discernir o que é o papel de cada um, o papel do homem, o papel da mulher. Então, Deus vai nos moldando a cada momento, né? Sim, com certeza. E aí, por exemplo, a gente não tinha a oração conjugal, a gente não entendia a importância de estarmos em família, louvando a Deus, porque a gente nem participava nos primeiros 2 anos. Exatamente em 2017 aconteceu uma obra estrondosa. A gente brinca que Deus é tremendo, porque Ele realmente moveu montanhas. Ele fez com que nós tivéssemos uma ida para a África do Sul e aconteceram algumas coisas que são mistérios da fé. Na volta a gente teve a nossa conversão, né, que a gente foi para lá em missão, a gente teve a nossa conversão diária e a partir disso Deus foi curando várias coisas, inclusive a questão da maternidade, porque pelo Sullivan a gente já teria todos os filhos que Deus quer, né, se fosse o tempo de Deus. Mas eu tinha muito medo, eu tinha muito receio, eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu não ia conseguir, mas graças a Deus, ele foi muito misericordioso porque ele respeitou esse tempo que eu precisava para curar coisas de infância que eu tinha, que eu nem sabia, e para me preparar. E graças a Deus, a partir do momento que eu aceitei, porque todos os dias estar é uma aceitação, eu entendi que a gente precisava aceitar os filhos que ele nos propõe. E aí a nossa vida deu uma virada. Então aí a gente começou a ter oração conjugal, oração do Santo Terço. Vou dizer para vocês que quando os pequenininhos vêm, é um desafio, por quê? Porque muda a rotina, né? E aí, se você já tem umas questões de perfil, por exemplo, a gente é bem disciplinado. Então todo dia é uma luta para a gente conseguir fazer o que precisa fazer. Rezar com o João, rezar com a Esther agora, porque é o certo, é a verdade da nossa vida. Então a gente se força. É a decidida decisão que a gente toma todos os dias, mas é luta. Só que a gente não está sozinho para isso. Então lembrem-se também que os pais de vocês, eles fazem um esforço tremendo para cuidar da alma de vocês, porque no final das contas é para isso que os pais servem, né? A gente serve para ajudar Deus a cuidar da alma de vocês, para depois devolver esses santos para os seus. E hoje, a gente está acostumando também a dizer que, assim, quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. A nossa felicidade é consequência. Então, é entender, por exemplo, tinha coisas que eu estava acostumado... Eu vivia com meu pai e meu irmão em casa. Como eu falei, meu pai era divorciado. Imagina uma casa com 3 homens. A bagunça que era. E a casa dela totalmente disciplinada. Então, quando a gente casou, realmente era uma bagunça, assim, tipo, de equilíbrio. Então, entender quais são as questões dela. Então, por exemplo, se a gente vai sair de casa... o copo está desse jeito aqui, ela viu aquele jeito, aquele copo, ela fala assim, dá para arrumar? Às vezes parece uma questão assim, muito pouca, né, mínima, né? Mas eu sei que se eu fizer isso aqui, arrumar o copo para ela, ela já vai ficar feliz. Então por que não fazer? Entendeu? Então, assim, a gente vai se moldando com o outro para entender o que deixa o outro feliz. E, consequentemente, ambos estando felizes, a gente vive em alegria com Deus também. Porque a gente está na busca constante da santidade. O casamento, até porque a gente faz parte de um movimento, que é um movimento de santificação dos Matrimônios? dos matrimônios, né, dos cônjuges, e o padre Cafarel, que é responsável por esse movimento, ele sempre fala, na origem da espiritualidade conjugal há um apelo de
para nós esposos, a nossa vocação é irmos juntos para Cristo, um e outro. Um pelo outro. Então, estarmos juntos é ir para Cristo. Eu preciso permitir que Ele seja santificado, Ele precisa permitir que eu seja santificado, e nós precisamos permitir a santidade dos nossos filhos. Por isso que é assim. Os filhos, assim como nós, temos o livre-arbítrio. Mas é difícil você escolher uma coisa que você não conhece, então precisa ser apresentada. Aonde que é a nossa primeira igreja? Na nossa casa. É por isso que, por exemplo, uma das coisas que a gente faz muita questão é a gente leva o Joãozinho para cima e para baixo. Acho que 90% dos lugares que a gente está, o João está junto e a Esther vai estar também. Eu abdiquei da minha profissão para cuidar dos meus filhos. Hoje em dia é escândalo, as pessoas olham e falam, nossa, mas além de cuidar, de ficar com as pessoas fazendo uma coisa, e você pensa, poxa, cuidar de uma alma é uma grande coisa, é fazer uma grande coisa, né? É o principal. Então lembrem disso quando vocês verem o pai de vocês. Isso não significa, se a mãe de vocês precisa sair, que ela ama menos, não. Às vezes é necessidade, a gente não sabe o contexto de cada um, né? Então às vezes elas precisam estar fora, mas elas estão dentro também, eu sei, porque o coração de mãe, ele transborda. Então, assim, elas estão em sofrimento por ter que estar menos tempo com vocês, mas, quando elas estão com vocês, elas estão com vocês. Então, lembrem do esforço e da luta de todo dia da mãe e do pai, porque também o pai é sofrido, né? Eu falo que eu tenho que criar o melhor amigo do Sullivan tem que ser o João, e vice-versa. Porque a coisa mais linda quando o Sully chega em casa, o João abre um sorriso, é gratificante demais, gente. E aí, às vezes, umas pessoas falam, nossa, mas a mãe que gesta 9 meses e você fica feliz porque ele ama o pai? Sim, porque a única pessoa que eu escolhi nessa vida foi o meu esposo, eu não vou me alegrar com a alegria dele. A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe irmão. Vem tudo, a gente tem que aceitar e rezar muitas vezes por eles, né? O único ou a única que a gente escolhe é a nossa esposa, a gente não vai se alegrar com a alegria dele. A minha maior felicidade, eu ficava pro João, fala papai, fala papai. Ele falou, na verdade a primeira palavra dele foi ele. Mas enfim, ele falou mamãe primeiro, mas eu ia achar maravilhoso se ele tivesse falado papai, porque realmente a gente vive pelo outro. E é muito difícil viver pelo outro, cara. Mas é necessário. Porque Jesus viveu pelo outro. E Ele é nossa meta, nosso foco, a nossa exemplo mais. E eu falo demais, né, gente? Vocês se inspiram ou têm algum santo de devoção? Meu santo de devoção é Santo Expedito. A minha avó, quando meu pai divorciou, eu acabei sendo criado pela minha avó. Minha avó tinha uma devoção muito grande a Santo Expedito. E realmente ele foi o santo das causas impossíveis na minha vida, né? Porque até casar eu consegui. Já ouviram falar em Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila? Sim. Minha santa de devoção. Principalmente na época que ela tinha ainda os perrengues dela para passar. Como eu me assemelho a Santa Teresa? Como ela me ensina todo dia. E se puder falar mais de uma, Santa Faustina também tem ela Santa Teresa e Santa Faustina, eu falo que são Maria à frente, lógico, Jesus. Acima? Sempre no centro, gente, a Trindade sempre no centro. Mas aí pensando nessas mulheres, né, Maria à frente, Santa Teresa d'Ávila de um lado e Santa Faustina do outro, porque a misericórdia de Deus é tão abundante na nossa vida também, além de toda a doutrina que a gente conheceu e que a gente vivencia em relação à amizade com Cristo por meio de Santa Teresa, que não tem como só falar Santa Teresa, não dá para esquecer de Santa Faustina. E sempre quando eu lembro de Santa Faustina, o nome dela, né, de Batista Helena, eu fico feliz por conta da minha Helena. Qual foi o momento mais desafiador que vocês enfrentaram e como vocês superaram essa fase? Antes da nossa conversão. Porque como nós falamos, né, quando a gente casou, a gente não tinha discernimento real do que era o matrimônio. E neste período, a gente quase nos divorciamos. Eu cheguei a sair de casa, um dia.
Mas, como a gente falou, Deus foi misericordioso de nos unir. Então, foi necessário que a Érica fosse para a África e ter um encontro real com Cristo lá. Assim, não é porque ela foi para a África, foi realmente a preparação de Cristo para a gente nisso. Foi a forma que ele encontrou. Às vezes ele precisa colocar a gente em lugares bem distantes. Dessa vez ele caprichou. Chegou para a África, para Botswana, passando mal e conhecendo gente maravilhosa e percebendo que Comendo grilo. comendo grilo, fazendo o número 2 em lugares aleatórios. Mas nessas horas a gente percebe que Deus ele é um Deus de detalhes e que a gente precisa honrá-lo no ordinário. Porque pra gente isso foi o extraordinário dele, né? E um mês, uma pessoa que não tinha nem passaporte, que não tinha nem perspectiva de nada. Não tinha nem dinheiro. Não tinha nem dinheiro na época, ir para a África do Sul. E conhecer a misericórdia dele, conhecer pessoas cristãos que estavam lá numa alegria tendo nada, tendo terra, biscoitinho de lama. Sabe biscoitinho de lama? Já comeram? Eles comem. E eles dão eles acham o máximo porque E dão glória a Deus, né? você se disponibilizou a sair da sua terra para ir lá visitar, para falar uma palavra de Cristo. E aí, eu fiquei no meu deserto aqui no Brasil e, graças a Deus, pela misericórdia dele, também tive esse encontro. Isso aconteceu em 2017, julho de 2017. Junho e julho, né? E desde então a gente teve o discernimento real do matrimônio. E esse foi o mais desafiador, mas que a gente falou, o desafio é diário. Que a Erika falou, amar é uma decisão, né? Então, é mesmo nas diversidades você conseguir encontrar força para decidir que você quer aquilo e saber que é aquilo correto, né? E entender que quando você opta pelo matrimônio, vocês não vão ser dois. Aliás, você pode até ser dois. Mas na verdade, para que realmente seja santo, nós precisamos ser três. É Deus no centro, o Sullivan e eu. E os filhos estão divididos. Mas que na verdade, como a gente já falou, a gente cria essas aulas para Deus perpetuar o seu projeto pelo mundo. Então, os filhos se vão e ficaremos nós três. E os filhos, na sua cidade, se é vocação por matrimônio, ou então se for vocação religiosa, ou sacerdotal, enfim. Que conselhos vocês dariam para casais que desejam viver um matrimônio santo, mas que têm dificuldade? Olhem pro alto. Essa é a letra. Opa! Porque o mundo hoje em dia vai oferecer pra gente as maiores loucuras para nós que somos cristãos. São loucuras pra gente. As maiores loucuras e facilidades que são, se não der certo, você para, você pode tudo, se te faz feliz é porque tá certo. Não acreditem nisso, gente. O que o mundo oferta pode parecer prático e legal, mas a gente sabe que a verdade é o que liberta, né? E aí a gente precisa lembrar que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele não está nem aí pra gente, ele está oferecendo as coisas só para que a gente se liberta de Deus. E não necessariamente para que a gente seja feliz. Não, muito pelo contrário, porque ele não tem felicidade nenhuma para nos oferecer. Calma. E principalmente também o desapego ao mundo. Então, por exemplo, nesse processo nosso de conversão, eu tinha pessoas que se diziam meus amigos. Então, por exemplo, uma coisa também bem comum. Eu tinha um grupo de WhatsApp que os amigos compartilhavam coisas que um homem casado não deve ver. E eu não queria consumir aquilo. Mas eu falava para a Érica, mas a Érica falava, mas você não está nesse grupo? Eu falei, porque são meus amigos. Ela falou, mas se eles estão consumindo isso com você no grupo, eles não são seus amigos. Então, o desapego ao mundo, né? Então, eu queria agradar o mundo, você nunca vai ter um matrimônio santo. Você tem que estar na convivência sempre com Deus. E aí Deus já deu todas as regras do que como conviver em santidade, né? E aí ele passou o facão mesmo, dos amigos dele, os meus também. Hoje em dia, sim, eu acho que 90% das pessoas a gente até fala, nossa, como a gente escolheu mal, principalmente padrinho de casamento. Porque 90% dos nossos padrinhos ou separaram, ou então a gente nem conversa mais. E graças a Deus, porque é a resposta das nossas orações. Mas a gente fica triste porque nós fizemos uma escolha que não foi tão adequada. Mas pelo menos não impactou no nosso casamento, no nosso sacramento.
Casamento é um sacramento. Nós temos os nossos irmãos cristãos que eles casam, mas não tem a importância que tem pra gente, né? E mesmo assim a gente rezar pela conversão deles, né? Com certeza, todos os dias. Quais são as expectativas que vocês tinham no início do casamento e como elas mudaram ao longo do tempo? A gente eu não tinha expectativa. A gente só foi. O Sullivan costuma falar, eu não sei se ele vai falar agora, mas ele olha pra minha cara e ele fala, a gente casou porque a gente tinha nada pra fazer. Pra vocês verem como nós estávamos fora da graça. A gente dá risada, mas é triste. É uma situação, é fundo do poço, mas o bom do fundo do poço é que você tem que subir. Não tem pra onde ir. Então, nós não tínhamos expectativa nenhuma. Na verdade, o meu medo era ficar sozinha. Eu achava que eu ia ser aquelas tia de 60 anos, sozinha que reclama. Graças a Deus não sou a pessoa que ficou sozinha, né? Deus nos deu um plano, mas eu continuo sendo a pessoa que reclama. Por isso que o resto todo dia Deus me conta. Mas a gente não via a expectativa e hoje nós temos um desejo desesperado mesmo, às vezes até meio, a gente precisa respirar um pouco pela sociedade, principalmente dos filhos, porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande cuidar das alminhas de vocês, porque a gente vai ser cobrado sobre isso. Vocês já pensaram em seguir alguma vocação religiosa? Quando eu tinha 13 anos, eu acho que vocês já ouviram falar nas Irmãs Paulinas. Eu fui com meu pai às Irmãs Paulinas porque ele comprava uns subsídios, né? E aí a irmã falou, fica aqui com a gente. Eu dei risada na cara da irmã, ai gente, de vergonha. Mas assim, eu acho que eu sempre soube que não é a minha vocação. Né? Eu nunca senti no coração e entendo que realmente a minha vocação é o matrimônio. Você já pensou, Lino? Não, porque eu acho que... Primeiro porque eu não sabia nem que era vocação antes. Né? A gente veio descobrir muito, muito recente. E eu vejo assim que a minha vocação é realmente o matrimônio. Né? Você falou de santa devoção, tem um que eu estou me aproximando, que é São José Maria Escrivá. Então, eu acho que o meu meio de santificação é principalmente o meio do trabalho. Então, acho que assim, a vocação religiosa não, acho que o nosso caminho mesmo era o matrimônio. Mas rezamos muito que, se for da vontade de Deus, que a vocação do João seja sacerdotal. Mas se for da vontade de Deus, a vontade Isso. dele não é nossa. Como vocês enfrentam os desafios no casamento, mantendo o foco sempre em Deus? Oração, jejum e penitência. Porque se a gente consegue viver nessa base, a gente consegue passar pelos desafios e as coisas elas ficam mais leves. Sem oração é impossível. Às vezes uma gota d'água vira o oceano nas situações do dia a dia, né? E a gente percebe isso realmente no dia a dia. Quando a gente já passa um pouquinho de oração, ou fica um pouco mais tíbio, a gente já começa a perceber que as coisas elas não vão mais tão assim, sabe? Porque a paz está em uma pessoa. A paz não é um sentimento, a paz está em uma pessoa. E nós conhecemos muito bem essa pessoa, então precisamos estar com ela. E ela nos chama todo dia. Cada um de vocês tem o horário de vocês, eu acho. O ideal seria ter um horário específico, mas estar nele o dia inteiro, estar nessa paz o dia inteiro. O que vocês diriam para quem está esperando para encontrar alguém? Estou bem, oração. Primeira coisa, para saber se aquela pessoa é a vontade, se aquilo é a vontade de Deus, né? De novo, quando a gente falou hoje, acho que eu estou ficando muito velho, né? Porque hoje a gente tem muito mais acesso a informações. Na nossa época não é tão assim, né? Então hoje você conversa com a pessoa pelo WhatsApp, conversa pelo Instagram, no TikTok. Então, qualquer oração para saber se realmente aquilo que você está vivendo ali é vontade de Deus e é vontade do mundo. Discernir a vocação mesmo, né? Pedir, porque às vezes a pessoa tem uma vocação religiosa e acha que precisa casar. E qual conselho vocês dariam para quem ainda não sabe se quer realmente seguir a vocação matrimonial? Conversar com outros casais, principalmente casais que estejam no mesmo caminho. Porque como a gente falou, se você for para casais do mundo, talvez você tenha algumas respostas que não estão de acordo com o que a gente acredita. Conversar bastante com casais, conversar com religiosos, com sacerdotes, até para você
parâmetro, né? Entender o que você vai encontrar em cada vocação. Quais são os principais valores que vocês consideram essenciais no matrimônio são? Olha, a gente precisa todos os dias pedir os dons do Espírito Santo para que a gente possa seguir. Porque, por exemplo, dom da paciência. Neném chora, gente. Neném não sabe falar. E aí, às vezes, se você não tem paciência, você vira e fala: ai, mas já tá chorando de novo, já tá desesperado. Mas, na verdade, é a linguagem dele, né? E a gente, às vezes, tem muito tato de estar em lugares justamente porque a gente sabe que, às vezes, tira o foco. Atrapalha um pouco a concentração, a gente não está acostumado. Mas, se a gente tiver paciência, se a gente tiver com o olho voltado para o lugar certo, a gente acaba adequando, o coração vai acalmando e a gente fica muito mais preocupado com ele ficar bem do que desesperado para, ai, fica quieto logo e vou enfiar alguma coisa na sua boca para você ficar quieto. Como é a rotina em casa e no dia a dia e com a vida de oração? Nós iniciamos o dia com oração, então a gente sempre faz um esforço para rezarmos os três, e aí a gente faz a oração, depois a gente toma um café e faz uma oração para fazer o café, para tomar o café. E aí, normalmente, o Sullivan sai de casa, aí eu já começo a fazer a rotina do João de higiene mesmo, né? Começo a fazer a minha rotina. O Sullivan volta no final da tarde, ao longo do dia eu brinco com o João, ele faz as sonoras dele, enfim, o Sullivan está em serviço. E aí, quando retorna, aí a gente precisa ter muita atenção, porque o que acontece? Estamos pecando na oração da noite, né? Então, às vezes, fica todo mundo cansado, dorme, deixa de fazer oração junto, a gente vai fazendo as orações individuais, mas a oração em família é muito importante para a família, até porque se a gente quer uma igreja doméstica, a gente tem que rezar com a igreja toda, né? Não dá para rezar um ali e outro acolá. Então a gente precisa se atentar principalmente nessa parte, porque o cansaço físico às vezes pega a gente. Mas estamos pedindo virtudes e rezando para Deus para que a gente consiga reverter essa situação. E tudo é Deus, gente, é tudo graça, não é pelas nossas próprias forças, porque se depender da gente. E além da oração, que é o mais importante, né? Eu acho que uma coisa que a gente não tinha o hábito, a gente teve, a partir do nascimento do João, a utilização da mesa. Se vocês pensarem, a mesa foi onde Jesus instituiu a Eucaristia, numa Santa Ceia, né? Sacerdócio, né? Sacerdócio. Então, a importância de estar em família. Então, parar em casa no momento para almoçar, para jantar, desligar, né? Deixa o celular, sei lá onde, TV, enfim. E é o momento de vocês conversarem com os seus pais, contar um pouco do dia a dia. porque a gente nem sabe que vocês devem chegar em casa às vezes, o pai fala: e aí, como foi a escola? Legal. O que você fez? Estudei. Aprendeu? Foi bom? Foi. Gente, isso não é conversa. Isso é a tristeza no coração de um pai e de uma mãe. Tá? Então, assim, se vocês não estiverem bem, porque a gente sabe também que tem dias que a gente não vai conversar muito, vocês conversem com os pais. Pai, não tô a fim de falar agora não. Vamos falar mais tarde, vamos falar depois? Porque aí também eles já vão ficar atentos para tentar ajudar vocês. Às vezes é só uma questão pontual, mas às vezes você precisa de uma ajuda mais aprofundada, né? E os pais precisam saber, porque eles são as pessoas mais próximas, vocês dormem no mesmo teto, vocês estão desde sempre, né? E como vocês ajudam um ao outro a crescer espiritualmente e se aprofundar mais na religião de vocês? Rezando também. Eu acho que a gente constantemente se coloca em oração. E aí, por exemplo, às vezes é no meio da cutucada também. Não é só na fofura, não. Então, às vezes, um vira pro outro e fala: já fez a sua lectio divina hoje? Pelo amor de Deus, você quer o que da vida, né? E é assim, porque se deixar, a gente cai no marasmo e sai da disciplina mesmo. Então, é um exercício diário de um dar apoio, às vezes dar uma cutucada no outro, e assim seguimos. E também saber ficar com o silêncio. Às vezes o silêncio é uma oração. Então, às vezes a gente pega uma diversidade. E às vezes, por exemplo, quando a gente tem um mal entendido entre eu e ela, às vezes é melhor você silenciar se você dá uma resposta que você não está preparado para dar naquele momento. E isso acaba criando um conflito. Então, até se baseia muito em Maria, né? Maria viveu uma vida silenciosa, né? Em todos os momentos.
Então, acho que é importante a importância também de saber ter paciência e para a prática do silêncio. E como vocês lidam com a tentação e as distrações do mundo no casamento? Foge. Foge. Não, gente, não tem que ficar aguentando nada. Foge, por exemplo. É o que eu falo pro Súlio. Tem alguém no seu serviço que é meio assim, que você sabe que às vezes fica com umas conversas de gracinha, foge. Você tá num ambiente que você sabe que você não tem que estar enquanto casado, foge. Padre Paulo Ricardo fala sempre disso. A melhor forma de você evitar alguma coisa é você fugir. E não é feio, não. Pelo contrário, é sábio. Até porque o demônio é um ser assim, muito mais forte do que a gente, né? Ele é um anjo, né? Lembremos disso. Então a gente não consegue lutar com ele, não. A gente tem que fugir. Lutar fica para Deus nos ajudar a combater isso. Porque às vezes a gente tem uns pecadinhos de estimação e aí a gente fica flertando com o coisinho, né? Aí a gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, por exemplo, coisas do dia a dia, que pecado de estimação. Eu desço com o João todos os dias na salinha de brincadeira para ele interagir com outras crianças. E aí você sabe que tem uma mãe que já vai falar mal da vizinha, você sabe que isso. Você fica na sua e brinca com a sua criança, e é isso, porque é para a criança brincar. Não é para você ficar falando da outra pessoa ou dando palpite, porque eu não estou aqui para julgar. Deus mandou Jesus para julgar, não eu. E uma outra coisa que talvez até vocês vão ser julgados no mundo, né? Hoje, principalmente, TikTok facilita muito a entrada de músicas que não condizem com a nossa vida. Então, colocar músicas, por mais que você fale assim, eu gosto do ritmo, mas que falem coisas que não são de acordo com a nossa fé, você está traindo coisas ruins para sua casa. Entendeu? Então, a gente tem isso pra gente foi uma quebra muito grande. Por exemplo, não sei se vocês estiveram aqui, mas eu lembro que a Laís estava com a gente no Convocação agora, no último final de semana. Tem muita banda católica muito boa, muita música boa. A irmã Kelly Patrícia, a gente fala que foi um anjo que apareceu ali na diocese esse ano no Convocação. Ela, na simplicidade dela, as músicas dela são muito agitadas, dava para dançar, para pular, para cantar, tanto que as irmãs até ficam no... Vitor, você consegue chorar e pular e dar risada algum momento. Então, é uma forma de você fugir da tentação, né? Porque você colocar filmes, séries, novela, gente. Novela e minisséries hoje, por exemplo, falam muito de coisas que não é da nossa verdade. E prestar atenção também no conteúdo que a gente consome de fora, né? Tô pensando nas músicas, às vezes você fala, estou ouvindo a música, não sei nem o que eu estou ouvindo. Eu sou professora de inglês também. Eu já fui a muitos casamentos que meus alunos estão lá casando e a música está falando, eu tenho que te esquecer. Eu falo, meu Deus, não vai ter nada da aula. Ou então, eu te odeio. Eu falo, misericórdia, a pessoa está casando, está odiando a outra por causa da música. Então, assim, parece besteira, mas não é, gente. A nossa palavra tem poder. Já não somos tão jovens, mas a gente gostava muito de assistir youtubers no YouTube. Só que, assim, e youtubers até muito famosos. Mas a gente via a quantidade de palavrão que eles falavam, a gente falava, é isso que a gente quer colocar dentro de casa? Você quer essas palavras na sua casa? Que papel a oração em conjunto desempenha no casamento de vocês? É o que renova todos os dias a força do casal, enquanto casal, para lembrar que eu busco a santidade dele, ele busca a minha santidade, porque como a gente falou, a gente precisamos desse momento particular com Cristo, mas se a nossa vocação é o matrimônio, a gente precisa entender como que a gente vai ser santificado, vai ser por meio do matrimônio, então nós precisamos da oração conjugal para isso, para eu estar por ele estar por mim e Deus estar por nós, para a gente conseguir fazer com que sejam os três, como eu falei para vocês antes. Na paróquia de vocês participam de alguma pastoral? De alguns. Nós somos ministros, né? Ministros extraordinários da Sacratíssima Comunhão. Eu sou da palavra também. Somos da Pascom. Somos do batismo, né? Somos catequistas de batismo. Só, né? Não é santo. Não, mas três de algumas, né? Tem gente que está em mais. E aí a gente ajuda pontualmente algumas coisas da diocese. Por exemplo, eu colaboro na Rádio Católica de Osasco, né, pela diocese de Osasco. A gente tem um programa lá toda sexta-feira, pessoal, às
assista. E a gente vai ajudando do jeito que a gente pode, porque Deus nos dá o dom para que a gente coloque a serviço dele. Se vocês guardarem o que vocês sabem fazer, vai ser o carinha lá da moeda que enterrou, aí vocês vão ser cobrados também. Qual é a reação de vocês quando vocês escutam alguém falando mal de Deus? A gente é meio barraquinha. O Santo Antônio, né? Santo Antônio Maria dos hereges, né? Não, hoje em dia a gente tem que realmente trabalhar e pedir a virtude da humildade, da caridade nos nossos corações e da mansidão, porque no começo a gente já ia com os 2 pés no peito, né? Mas não deixe de defender a fé. Não deixe. Não tenham vergonha. Muitas vezes a gente deixa de defender a nossa fé porque a gente tem vergonha. Se você não tiver argumento, busque aprofundar. Mas se você, no momento que alguém disser alguma coisa, você não souber como rebater, você pega e fala, não falar isso, vai buscar, vai estudar, para você falar alguma coisa. Porque pelo menos você não fala nada errado, né? E você demonstra para a pessoa que existe alguém que está naquela fé, que está no caminho. Estar no caminho quer dizer que a gente está pronto. A gente só vai estar pronto quando a gente estiver ao lado de Deus, vivendo da glória eterna. Então, defendam mesmo a fé, não tenham vergonha. E assim, gente, é um pouco triste o que eu vou falar para vocês, mas a tendência é que nós sejamos menos. É que as pessoas olhem para a nossa cara e torçam no nariz. É que nós sejamos os esquisitos e os diferentões. Vocês têm visto os movimentos de ultimamente, as coisas que têm acontecido e que parece que a gente que está fora do que é certo, enfim. Não tenham medo de defender a fé, mesmo que nós voltemos a ser 12 apóstolos apenas. Como a fé de vocês influenciou o relacionamento de vocês ao longo dos anos? A fé da gente fez com que o nosso casamento se tornasse realmente uma vocação, né? Não fosse o checklist da vida. E graças a Deus. Então, a partir do momento que nós tivemos a conversão e decidimos nos converter diariamente, optando pela oração, pela intimidade com Cristo, optando por estar na doutrina da igreja e nos aprofundar, nós percebemos que o nosso casamento tem seguido, né? E para aquilo que a gente crê, não tem outro caminho. É igual São Pedro fala para Jesus, a quem iremos, né? Só tu tens palavras de vida eterna. E não tem outra forma. Para a gente é isso ou é isso. Não tem outra opção. O que vocês acham sobre a abertura à vida que a igreja fala? É o certo. Quando a gente casa, vocês não casaram ainda, né? Vocês estão no novo, mas quando a gente casa, o padre olha para nossa cara e fala assim, ó, pro esposo e para a esposa. Vocês estão abertos aos filhos que Deus enviar? Não é exatamente essas palavras, mas ele fala que nós estamos aptos a receber todo o que Deus quiser mandar. E aí a gente fala que sim, e aí eu vou falar que sim, eu fiz uma promessa, e aí eu vou lá e tomo ou utilizo algum método contraceptivo, ou então eu fico fazendo formas de não ter esses filhos. O que eu estou fazendo? Eu estou mentindo para quem? Faz sentido? Então, assim, é lógico, existem situações pontuais que são indicadas que você converse com o seu diretor espiritual, converse com o seu pároco, né? Porque tem questões psicológicas, questões de saúde, e aí vocês vão alinhando dentro da doutrina. Mas, gente, não existe você ter a vocação do matrimônio e você receber, né, essa vocação, receber esse sacramento e você não querer receber os filhos. Tanto que eu falo, por isso que eu falo que a cura veio para nós, né, principalmente para mim, porque a partir do momento que eu percebi, Deus foi fazendo a obra. O João é o nosso segundo filho, eu gestei o primeiro para o céu. A Esther é a nossa terceira. Isso foi em 2022, que realmente eu virei e falei, não, eu quero sair dessa vida errada, que eu estou em pecado e eu não quero mais estar. E a partir de então eu já tive 3 filhos. Imagina se eu tivesse aberta desde 2015, quando a gente casou. Então, às vezes eu fico pensando, nossa, que tristeza, porque eu poderia ter muitos outros filhos, mas Deus, misericordioso,
ele foi me preparando para isso. E agora ele já está fazendo a obra dele. Então, está acontecendo tudo da melhor forma no momento dele, no tempo dele. E aí eu agradeço e reitero sempre a minha adoração a ele, o bendito por conta disso, por ele ter sido misericordioso. Eu toda miséria, ele todo misericórdia. Eu mesmo falo que um dos maiores arrependimentos que eu tenho é de não ter sido pai antes, porque eu já estou com dor nas costas, de ver como pequenininho anda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que Deus foi muito misericordioso, porque se eu tivesse sido pai antes, será que eu estaria preparado para poder fazer com que caminhar no mesmo caminho que a gente? Então, a gente não estava preparado para isso. Então, até nisso, foi no tempo de Deus, né? Vocês falaram que foram para convocação. Qual foi o ensinamento que a convocação 2024 passou para vocês? Eu acho que a partilha, né? Então, assim, no caso do convocação, a gente trabalha no convocação, né? Então, até o nosso coordenador de equipe, ele fala que, assim, ali quem tem que aparecer é Cristo, né? Não é quem está trabalhando. E trabalhar em um evento que é pró às vocações é muito melhor ainda, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo que no convocação tem festa, tem show, tem praça de alimentação, que é muito boa, mas o principal ali, O Senhor do convocação é Cristo. E ali é uma festa em prol às vocações sacerdotais, né? E a gente costuma dizer que o coração do convocação é a feira vocacional. O show do palco são maravilhosos, tudo que acontece é tudo maravilhoso, mas o coração do convocação é a feira. Por quê? Porque eu vou ter o discernimento da minha vocação, e esse é o objetivo principal. E teve até um amigo nosso que colocou uma mensagem ontem que a gente achou bem interessante, que é o seguinte, o show do Frei Gilson deu aproximadamente 35 mil pessoas na convocação. No momento da adoração, tinha mais ou menos 5 mil pessoas. Quem que é mais importante? A gente sabe que não é culpa do Frei Gilson. Aliás, o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso. Mas as pessoas entenderem que o Criador é muito maior que a criatura. As pessoas não estão conseguindo entender, discernir a importância, por exemplo, de rezar um rosário às 4 da manhã, em adoração, é para Cristo. Então, assim, é um caminho que as pessoas estão tendo, né? Mas lembrar sempre o mais importante, principalmente no convocação, é Cristo, né? Porque a gente tem que amar o Frei Gilson em todo mundo, porque eles nos levam. Eles nos levam. Como vocês equilibram as responsabilidades familiares com as espirituais? Essa. Como que a gente equilibra as responsabilidades pessoais e com as espirituais? É um dos desafios que a gente tem, né? Eu vou ali. É um dos maiores desafios que a gente tem. Mas é a disciplina. A gente precisa ter disciplina. E também entender que é o momento. Nós vamos estar mais pela igreja, né? Fazendo coisas para a igreja, em oração, em momentos mais específicos. Em alguns momentos, talvez a gente vai ter que ter uma dedicação maior para as coisas, né? Enfim, para o serviço, enfim, para a nossa casa, para as coisas da rotina do dia a dia. Mas entender que sempre precisa ser um equilíbrio. Só que em alguns momentos existe realmente essa necessidade, né? Que acaba sendo, acho que, a vida de todo mundo. Como vocês escolheram o nome do filho de vocês? Vamos lá. A gente brinca que a gente não tem os filhos ainda, mas já tem nome para todo mundo. Desde que eu me lembro por gente, eu queria ter um filho chamado João. Meu avô era João, meu pai era João. Meu avô por parte de pai era João, meu pai chamava João também. Meu pai chamava João Luiz, meu avô já chamava João Pereira. E aí eu sempre quis ser um João. Meu esposo chama Silvio Francisco, o segundo nome dele é Francisco. E o vô do meu esposo é Francisco. E a gente acha que nada mais justo do que a gente lembrar de onde a gente veio, para a gente saber para onde a gente vai. A gente hoje, tendo a graça da conversão, a gente entende a importância da família. Mesmo que a família não tenha sido convertida, mas eles vão passando algo da doutrina, eles vão ensinando para a gente coisas da fé, por mínimas que elas sejam, mas elas são importantes para moldar quem a gente opta a ser. E aí a gente decidiu o nome de João Francisco para lembrar dos avós, dos pais, enfim. A Esther Helena de Aparecida, nome de princesa, né? A Esther Helena de Aparecida, na verdade eu sempre quis uma Helena,
porque significa luz, e por conta de Santa Helena. Acho que vocês conhecem a história de Santa Helena, que ela encontrou a cruz de Jesus. Enfim, depois procure, Santa Helena. E aí eu sempre quis Helena, e também para homenagear a minha irmã chama Ellen, e minha irmã escolheu o meu nome, quando eu nasci. Então era por conta dessas questões. Mas até quando eu estava grávida do João, a gente ficava no impasse. Vai ser só Helena, se for menina, e a gente não chegava em algum lugar comum, mas logo descobrimos que era o João, então a gente não discutiu muito. Quando eu fiquei grávida da Esther, na verdade, Nossa Senhora pediu para eu rezar pela Esther. Né? Eu fiz uma novena de Nossa Senhora de Lourdes no início desse ano. Lourdes é 11 de fevereiro, né? E nunca tinha feito novena para Nossa Senhora de Lourdes, eu senti no coração de fazer, fiz, chegou no momento, no primeiro dia de novena, no momento do pedido, nós estávamos passando por um momento difícil, né, de saúde na família e outras coisas, e Nossa Senhora pediu para eu pedir pela minha filha, e eu falei, mas Nossa Senhora, a gente está numa situação de saúde e a gente só tem um filho, eu vou rezar pela minha filha? E eu rezei pela minha filha. Os 9 dias de novena. Passou. Uma pessoa que eu não conhecia foi para a rádio, foi para a gruta lá de Nossa Senhora de Lourdes, onde teve a aparição para Santa Bernadette, voltou e antes de voltar foi na lojinha lá, comprou uma medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, e aí a pessoa foi para o programa, participou lá da Rádio Católica, olhou para minha cara e falou assim, olha, Nossa Senhora pediu para eu comprar essa medalha e ela falou assim, no momento exato, eu vou te falar para quem você tem que dar. E ela tá mandando eu dar para você. Eu falei, gente, eu fiz uma novena de Nossa Senhora de Lourdes e ele comprou essa medalha em Lourdes. E aí eu já fiquei toda arrepiada. Não sabia que estava grávida ainda, mas foi no mês que eu engravidei. Daí eu comecei a ter algumas coisas, né? Eu comecei a passar mal por conta da gestação. E aí eu fiz o teste depois de relutar muito, eu achei que eu estava doente, na verdade, né? E não grávida. Fiz o teste e descobri que estava grávida. Fiquei super feliz. E aí, a partir de então, comecei a ter sonhos. E Deus me pediu um sonho. Não vai ser só Helena, é Esther Helena. E eu falei, Esther Helena? Eita, Esther Helena. E na África, eu tive uma situação muito pontual sobre virtudes como Esther. E eu nunca avaliei poder ter uma filha chamada Esther. Eu achei que ia ser só Helena mesmo. E aí o Sullivan veio e falou assim, linda, pode ser Aparecida também? Eu falei, misericórdia, mas... Aí ele falou por causa da avó, a avó que cuidou dele. Além de cuidar, nós somos muito devotos à Nossa Senhora, né? Nós somos romeiros, às vezes a gente vai a pé todos os anos para Aparecida. A gente sai de casa, né? Vai de Osasco para Aparecida, então isso tinha que ter Aparecida para mim. E aí, quando ele falou Aparecida, eu falei, tá, pode ter. Eu falei, Esther Helena Aparecida, Esther Helena Aparecida. Aí eu falei, mas peraí, a novena foi para Nossa Senhora de Lourdes. A medalha veio de Lourdes. Eu vou colocar Aparecida? Eu sei que é Nossa Senhora, mas, né? E aí eu tive outro sonho. E Nossa Senhora olhava para mim e falava, eu sou a Imaculada Conceição. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida é a imagem de quem? De Nossa Senhora da Conceição. Eu falei, então faz todo sentido ser Esther Helena de Aparecida, porque ela é consagrada a Nossa Senhora Aparecida. É, Nossa Senhora da Conceição é Aparecida, né? Inclusive. Quais são as principais virtudes que vocês consideram essenciais em um matrimônio santo? Paciência, humildade. Nossa, gente, acho que todas as virtudes elas vêm de encontro, né? Com o matrimônio santo. Na verdade, a gente precisa pedir as virtudes, primeiro de tudo, né? Para as nossas vidas. E aí, para o matrimônio santo, quanto mais virtudes a gente tiver, a gente consegue seguir, trilhar a santidade um do outro. Bom, então a gente vai encerrar porque o tempo já está acabando, mas foi muito bom ter esse podcast com vocês. Acredito que muita gente vai ouvir, vai falar, nossa, a minha vocação é o matrimônio, ou a minha vocação eu ainda não sei, mas eu acho que é o matrimônio, eu acho que é o sacerdócio, a vida religiosa. Foi muito bom, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado também e que vocês sempre continuem nesse caminho. É muito lindo ver um casal que goste um do outro, que tenha um filho tão lindo.
A gente agradece de novo o convite. Agradece vocês pelas perguntas. Eu acho que agora que eu vi a hora que passou tão rápido, a gente nem percebeu. Passa, muito rápido. E sempre precisar, a gente está à disposição. Entrevista, Sullivan. Obrigada, Érica. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.